Esta semana, o Jornal Nacional está exibindo uma série de reportagens sobre a Rússia. Hoje, o correspondente Marcos Uchoa mostra por que a população do país está diminuindo em até 800 mil habitantes por ano. Na Rússia, é só você falar que é brasileiro que logo perguntam sobre as novelas. São bem populares. Quanto mais distante da realidade for o tema, melhor. A que faz mais sucesso atualmente é Terra Nostra, que eles traduziram para Terra do Amor. O Brasil pode ser, a Rússia não parece. Esse é um dia particularmente feio, um frio miserável. O vento e a chuva fazem com que se queira estar em qualquer lugar, menos nessa praça, em São Petersburgo. Chegam dois casais, os noivos e os padrinhos. É um costume na Rússia se brindar o casamento em locais importantes da história do país. Um pouco de vodka e suco de laranja. Algumas fotos para lembrar o grande dia. E o futuro? Quais são os planos? Vamos esperar um pouco e depois queremos um filho, diz a noiva. Boa sorte para os dois. Na Rússia, o número de casamentos nos últimos 10 anos diminuiu em 1/3. O número de divórcios aumentou 70%. Ainda nessa pracinha, perguntamos para uma mãe por que só um filho. Porque ninguém tem dinheiro para ter mais de um, ela responde. Aí você começa a reparar. De fato, na Rússia, o que mais se vê são casais com apenas uma criança. Desde a Segunda Guerra Mundial, que não nascem tão poucos russos. O resultado disso é o que na Rússia chamam de catastroika, com uma taxa de natalidade que está entre as duas mais baixas do mundo, desde 93 que a população russa está diminuindo de 700 a 800 mil pessoas por ano. Isso nunca aconteceu no mundo, num país que não está em guerra. Mas o problema não é só não nascer. O russo, principalmente o homem, está morrendo mais cedo. A crise econômica explodiu com a saúde do russo em várias formas. O consumo de carne, de leite, de frutas despencou. A qualidade da alimentação é bem pior. O alcoolismo aumentou e atinge 20 milhões de russos. 2/3 dos homens fumam e com isso a mortalidade por câncer e por problemas cardíacos é muito grande. A Rússia é o país onde a AIDS mais cresce na Europa. Tuberculose é cada vez mais comum. O crime disparou. Existem 1 milhão de presos na Rússia, igual a toda a população carcerária da Europa. O homem russo é uma espécie quase em extinção. Outra maneira de se ver a gravidade da situação é quando se faz uma previsão de quantos garotos adolescentes de 16 anos vão chegar aos 60 anos de idade. Nos Estados Unidos, esse número é de 83%. Aqui, apenas de 54%. Quer dizer, praticamente 1 em 2. O que é curioso é que na época dos czares, há 100 anos, esse número era de 56%. Depois de um século de tantos progressos, a Rússia andou para trás. Quem quer casar com esse homem russo que em sua grande maioria tem salário de R$130? Não muita gente. Quem quer ter filhos com ele? Menos ainda. 80% dos crimes violentos são domésticos, as vítimas, a mulher e os filhos. E fugindo desses pais, o número de meninos de rua é calculado pela igreja russa em no mínimo 2 milhões. E morar na rua no inverno é quase uma sentença de morte. Nessa escola estudaram os filhos de Stalin. No centro de Moscou, ela era uma das melhores da Rússia. É uma criançada alegre, animada, querendo fazer graça para esses visitantes do Brasil, em contraste com o humor das professoras. Uma diz que as mudanças dos últimos tempos levaram os russos para uma mentalidade de cada um por si. A outra ri quando eu pergunto se ela está satisfeita. Diz que com o salário que elas ganham não dá para seguir na carreira. Esse menino sério também é filho único. A mãe é médica. 80% dos médicos na Rússia são mulheres. E a feminização da profissão fez com que a carreira também passasse a ser muito mal remunerada. Ela diz que quer ter um segundo filho e que vai trabalhar muito para poder ter dinheiro para isso. As professoras que cuidam da educação, os médicos que cuidam da saúde, as mães que cuidam de todos, as crianças que são o futuro. Que futuro?